Você sabia que a proteção jurídica de uma criança começa antes mesmo dela nascer? Sim, quando a mulher está grávida, já existem despesas, né? Então, essa mulher, ela tem que mudar a vida dela, além do corpo dela estar mudando, ela tem que mudar a alimentação, mudar hábitos e tem toda a despesa aí para gerar uma criança. Além de vitaminas, às vezes alguns medicamentos, a dieta dela tem que mudar com mais nutrientes, uma dieta mais balanceada. Tem os exames que devem ser feitos ao longo da gravidez, como ultrassom, tem as despesas também do parto, e despesa com enxoval. Então, tem ali, essa criança nem veio para esse mundo ainda, né? E já está dando despesa dentro do ventre de sua mãe. Então, existe uma proteção a essa criança que está sendo gestada e essa proteção a gente chama de alimentos gravídicos. E esse vai ser o tema do vídeo de hoje. Meu nome é Michele Albertini, sou advogada com mais de 20 anos de atuação diária no direito de família. Se você quer ficar por dentro de conteúdos relacionados e atualizados no direito de família de uma maneira leve e clara, eu te recomendo que você me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui para você. E também se inscreva aqui no YouTube, ative o sininho para que você não perca nenhum vídeo meu. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Hoje eu vou explicar o que são os alimentos gravídicos, como se pede na justiça, como é que são calculados e depois que a criança nasce, como é que funciona, como é que ficam esses alimentos gravídicos. Então fica comigo que eu tenho certeza que você vai gostar. Os alimentos gravídicos foram criados lá em 2008, através de uma lei que ela visou proteger o bebê ainda no ventre de sua mãe. Porque, como eu falei, né, nem nasceu, mas já tem despesas. Então, qual que é a função dos alimentos gravídicos? Priorizar a saúde dessa criança no ventre materno, conceder, né, que essa mãe possa fazer os exames pré-natal, todo o acompanhamento, passe por consultas, tenha uma alimentação diferenciada, que o parto, né, se houver necessidade de custeio, seja também, né, custeado e pago por esses alimentos gravídicos, transporte para atendimento de saúde, enfim, né, pensa aí em tudo que decorre do cuidado com essa criança que ainda nem nasceu, ainda está no ventre de sua mãe. Então, tudo isso deve ser custeado e calculado através dos alimentos gravídicos. A gestante pode pedir os alimentos gravídicos ao suposto pai perante a justiça. Eu disse suposto porque não é necessário exame de DNA para acionar um possível pai para pagar, para ter a responsabilidade sobre a gestação dessa criança. Basta apresentar indícios de paternidade. O que são indícios de paternidade? Por exemplo, mensagens que vocês trocaram combinando de se encontrar, fotos, testemunhas, às vezes nem precisa de testemunha, tá? Mas vídeo de vocês juntos, tudo isso a gente já consegue provar perante a justiça um indício de paternidade. Por isso que eu bati tanto na tecla do suposto pai, porque é isso. Aí esse suposto pai vai ser ali obrigado a pagar a pensão alimentícia enquanto houver essa gestação. Nascendo essa criança, aí o suposto pai pode pedir um exame de DNA para realmente ver se é ou não filho dele. Aí a gente tem algumas consequências, que se for filho, aí esses alimentos eles são automaticamente convertidos de alimentos gravídicos para alimentos em prol da criança, que são os alimentos normais, né? E se não for filho, aí abre um capítulo à parte. Porque esse suposto pai, que agora, depois do exame de DNA, da confirmação de que ele não é pai, ele tem aí um dever de ser indenizado. Por quem? Por quem realmente é o pai da criança. Porque ele sustentou o filho que não era dele. Então ele merece, ele cabe ali um direito de indenização, uma compensação. Então todos os valores que ele pagou perante a justiça, porque foi acionado, ele pode reaver contra o pai verdadeiro. Aí tem uma certa dificuldade, porque se a mãe achou que ele era o suposto pai, aí, né, vai caber fazer essa investigação para tentar descobrir quem que é o pai biológico dessa criança e contra o pai biológico acionar uma indenização, uma ação de ressarcimento contra esse sustento de filho que não era dele. Mas também esse pai, a partir do momento que ele tiver a determinação de alimentos gravídicos, que aí depois vai ser convertida, né, em alimentos para criança,
ele precisa entrar com uma ação de exoneração de pensão alimentícia. Só o teste de DNA não vai fazer a obrigação dele de pagar a pensão alimentícia parar de existir. Ele vai precisar acionar a justiça com a ajuda de um advogado e entrar com uma ação que a gente chama de ação de exoneração de pensão alimentícia, juntando o exame de DNA e para obstar, para parar a obrigação alimentar dele. Se ele parar de pagar, mesmo com o exame de DNA negativo, ele pode ir preso, porque a obrigação dele está ali e está válida. Então ele entra, deixa essa obrigação sem estar válida e aí vai correr contra a mãe, vai correr contra o pai biológico dessa criança. E como que o juiz define o valor dos alimentos gravídicos? É levado em consideração os mesmos critérios para os alimentos de uma criança que já nasceu, que a gente fala necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Tem muito vídeo aqui no meu canal sobre necessidade, possibilidade e proporcionalidade, que é o assunto que embasa pensão alimentícia. Já te convido a ser inscrito aqui no meu canal para você não perder nada e dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai achar assuntos relacionados à pensão alimentícia, onde eu destrincho exatamente todos esses 3 requisitos. Mas eu vou falar rapidinho aqui para você que eu sei que está com curiosidade. Necessidade, no caso a necessidade é da gestante, né? Porque o bebê ainda não tem necessidades próprias dele, mas sim para a gestação, né? Então, é aquilo que eu falei, né? Consultas médicas, a despesa para o pré-natal, exames, vitaminas, uma nutrição adequada, o parto, se tiver, né, uma despesa particular, a parte também. Então, todo esse contexto é entrado no primeiro pilar da necessidade. Possibilidade, aí a gente fala de quem do suposto pai, né, de quem tem o dever de pagar. Aí a gente realmente entra na parte do salário dessa pessoa, né, dos rendimentos dela. E não é 30% do salário não, tá? É calculado esses 3 pilares aqui para dar um equilíbrio. Existe essa tal dessa lenda urbana que eu costumo falar de 30%, mas ela não é a regra, porque não faz sentido, né? Às vezes 30% é muito para um bebê que nem veio ao mundo. Às vezes 30%, né, não condiz aí com a relação, então tem que avaliar que pode variar bastante, né, a possibilidade aí de quem paga e o valor de fato que vai sair do salário dele. Vai variar, né, o rendimento dele em si, o custo de vida, o padrão de vida, se ele já tem família, é levado em consideração muitos contextos. O terceiro pilar é o pilar da proporcionalidade, né? A gente tem que fazer aí um equilíbrio de todas essas situações apresentadas para realmente apurar o valor exato que vai ficar determinado para os alimentos gravídicos, que muito provavelmente serão convertidos em alimentos para a criança, mas podem ser mudados a qualquer momento. Esse é um assunto muito interessante, tá? Também no meu vídeo, onde você vai achar, eu tenho certeza que você vai procurar, sobre pensão alimentícia, que eu trago aqui no YouTube com bastante profundidade para você, eu falo e enfatizo bastante isso lá. A pensão alimentícia, ela pode ser alterada a qualquer momento. Mudou a necessidade, a possibilidade, pode alterar a pensão alimentícia. A criança nasceu e está precisando de mais. Mas já, infelizmente, ela nasceu com uma condição de saúde que ela precisa de um tratamento. Essa mãe pode, por intermédio representando essa criança, buscar um aumento da pensão alimentícia. A criança nasceu, todos os custos lá de pré-natal foram muito além. Foi necessário para aquele momento, mas agora o bebê recém-nascido mama, graças a Deus, no peito da mãe, não tem, né, nenhuma condição que exija alguma medicação especial. E aí então a gente viu que aquele valor lá não faz mais sentido para o bebê. O pai pode buscar a justiça para abaixar a pensão alimentícia, não tem problema. Pensão alimentícia, lembre-se, pode ser revisada a qualquer momento. Mudou a necessidade de quem precisa ou a possibilidade de quem paga, cabe uma ação revisional de pensão alimentícia. O objetivo não é enriquecer ninguém, nem onerar ninguém. O objetivo somente é trazer dignidade para essa gestante que está gerando esse bebê e para que esse bebê possa nascer com tudo certo. Então, a pensão alimentícia não é troféu para quem recebe, não é um martírio para quem paga. Ela é pensando na vida dessa criança, desse adolescente, quando crescer. A pensão alimentícia tem essa finalidade. Após o nascimento, como eu já trouxe aqui, os alimentos gravídicos se convertem em pensão alimentícia normal e a pensão alimentícia, ela é para finalidade exclusiva
de sustento da criança que não tem como prover, né, o seu próprio sustento. Lembrando que a responsabilidade de pagamento de pensão alimentícia é da mãe e do pai, tá? Não é só do pai, não. E tudo levado em consideração de acordo com o tempo que cada um fica com essa criança, esse bebê. Importante lembrar que após o nascimento do bebê, nos alimentos gravídicos, não nasce só o bebê e se converte à obrigação de pagamento de alimentos gravídicos para pensão alimentícia propriamente dita, mas também nasce aí um direito, que é o direito do pai em conviver com o seu filho. Então, assim que o bebê nasce, já pode o pai buscar a justiça para regulamentar a guarda e o regime de convivência dessa criança. Eu te aconselho a fazer isso mais apropriado, o momento possível que for, para que não hajam atritos, né? É um momento muito sensível para todo mundo ali, aquele comecinho. Então é importante com respeito, mas ter assim também, né, uma conexão entre pai e filho e ter estabelecido desde já para que os vínculos possam ser fortalecidos ao longo da vida dessa criança, para que ela tenha uma vida adulta plena e cheia de amor. E se eu entrei com uma ação de alimentos gravídicos, estou grávida, e o suposto pai que foi contra ele determinado pagamento de pensão alimentícia não obedecer, o que acontece? Bom, assim como na pensão alimentícia normal, né, como se a criança, depois que a criança tivesse nascido, esse suposto pai ele vai preso. Sim, ele vai preso, porque a pensão alimentícia é uma obrigação alimentar judicial que deve ser cumprida sob pena de prisão. Então, muito cuidado, porque os alimentos gravídicos, eles são tão fortes quanto os alimentos normais ali, depois que o bebê nasce. Inclusive, cobrança mediante bloqueio de bens, penhora, tudo isso com a finalidade, né, de tentar realmente ressarcir essa mãe, dar condições para que essa mãe possa ter uma gestação tranquila. Então, prisão ou bloqueio de bens, cuidado. O assunto é sério. Mitos e verdades sobre esse assunto. Só existe pensão alimentícia depois que o bebê nasce? Não. Existem os alimentos gravídicos, tanto é que eu estou explicando e é tema desse vídeo. Então, mito. É preciso DNA para pedir os alimentos gravídicos? Não, como eu já trouxe aqui para vocês, o suposto pai pode ser acionado e ter o direito, dever, aliás, de pagar a pensão alimentícia. Depois, se vier a descobrir que não é o pai biológico, cabe a esse suposto pai uma ação contra o pai biológico. E caberia também uma ação contra essa mãe que mentiu. Mas isso aí já é assunto para outro tipo de vídeo, eu vou trazer aqui para vocês. Mito ou verdade? O valor pode ser mudado depois do nascimento? Verdade, como eu trouxe para vocês, se comprovada a alteração da necessidade de quem recebe ou da possibilidade de quem paga, o valor pode sim ser mudado depois do nascimento, inclusive até em qualquer fase da vida dessa criança, desse adolescente, desse jovem, a alteração do valor de pensão alimentícia pode ser a qualquer momento aumentado ou abaixado. Então, verdade. Mito ou verdade? A pensão alimentícia é só comida? Mito, né, gente? Porque nesse caso, a pensão alimentícia, que a gente chama de alimentos gravídicos, são para custear ali a gestação dessa criança. Então, o pré-natal, enxoval, tudo aí que eu já falei que a criança precisa nessa fase de gestacional. Então, é mito. Pensão alimentícia não é só comida, e mesmo que a criança já tenha nascido, também a pensão alimentícia não é só para comida, porque para a criança que já nasceu, a gente vai encarar aqui não só a comida, mas também saúde, alimentação, lazer, transporte, educação, atividades extracurriculares, entra muita coisa na lista de pensão alimentícia, embora a palavra fale alimentos, não são só para alimentos. Os alimentos gravídicos são uma proteção essencial para o bebê, para garantir que ele já tenha um começo de vida digno, um começo de vida ainda que intrauterina. E esses alimentos, eles são essenciais ali para conseguir dar uma dignidade para essa criança. E é interessante trazer que eles são automaticamente convertidos para a pensão alimentícia depois que a criança vier ao mundo. Os alimentos gravídicos garantem, e é uma chancela, de que a responsabilidade desde o começo da vida dessa criança é compartilhada, porque não deixa só recaindo sobre a mãe, a mulher, essa responsabilidade financeira de gestar uma criança, mas também ali, né, enxerga o pai
como o detentor dessa divisão, dessa responsabilidade. E é importante a gente enfatizar que essa divisão ela tem que acontecer o resto da vida dessa criança, desse jovem, desse adolescente, porque afinal de contas os filhos, eles são frutos do relacionamento de duas pessoas, então essas duas pessoas precisam ter comunicação mínima, precisam ter harmonia mínima, né, divisão, né, patrimonial mínima para conseguir sustentar uma criança e passar valores como dignidade, para que possam crescer de maneira fortalecida. Lembrando que a guarda compartilhada é a regra no Brasil e não é à toa. Se você quer uma análise individualizada, especializada em relação ao seu caso em especial, nossos contatos estão aqui embaixo, você pode falar com a nossa equipe. E se você quer ter acesso a mais esse tipo de conteúdo relacionado ao direito de família, te convido mais uma vez para me seguir nas minhas redes sociais, seja um inscrito aqui do meu canal. Um beijo, eu adorei ter dividido com vocês um pouquinho sobre esse tema e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!